Oi, eu me chamo Beatriz Alves, sou fisioterapeuta pediátrica e neonatal, atendo no hospital, no ambulatório, no consultório e domiciliar. Então, eu descrevo como atendimento muito importante. Muitas crianças nascem ou com prematuridade ou com alguma dificuldade genética, alguma questão, e elas precisam desse atendimento, desse cuidado. Então, a fisioterapia ela é focada para que essas crianças consigam desenvolver a parte neurofuncional, que chamamos de parte motor. Inicialmente, elas precisam controlar a cabeça, elas precisam aprender a rolar, aprender a arrastar, engatinhar, e assim vai andando, correndo, pulando. E o fisioterapeuta tem essa função de auxiliar essas crianças e direcionar para que elas alcancem esse movimento adequado e o desenvolvimento motor esperado para a idade. Depende de cada criança, né? Para algumas crianças, as crianças que eu digo que são mais vulneráveis, mais graves, né? Às vezes com uma síndrome que não permite uma evolução tão visível, uma evolução tão rápida, às vezes o levantar da cabeça, um movimento do braço já é uma evolução significativa para essa criança. Outras crianças, como o exemplo que eu tive de uma que chegou para mim com 6 meses e ela nem rolava, em um mês de tratamento ela já tinha alcançado tudo que ela tinha de atraso ali. Em um mês de atendimento constante, 2 vezes na semana, então foram 8 atendimentos, ela já conseguiu sentar e sair do sentado para o 4 apoios, para engatinhar. Então, assim, isso seria uma evolução muito significativa, muito positiva. Olha, existem muitas histórias. Eu atuo de graduação, de formada há quase 10 anos. Em dezembro eu completo 10 anos de formada. E tanto na época do estágio, quanto né, na minha atuação, eu vivi histórias muito marcantes. Uma que é bem marcante foi de um bebê que nasceu numa maternidade em que eu trabalhei há 3 anos. Ele nasceu com 27 semanas, que é muito prematuro. Assim. Na época que eu estudava, dizia-se que bebês com 25 ou menos morriam, né? Não tinham como sobreviver porque o pulmão ainda não tinha nada ali de ramificação preparado para que ele respirasse e sobrevivesse. Mas esse bebê nasceu de 27 semanas de gestação e ele chegou na UTI. Eu não estava no plantão nesse dia, eu cheguei no dia seguinte e eu vi, ele foi para uma ventilação que a gente chama de VAP, uma ventilação de alta frequência para bebês que precisam muito, né? Muito de suporte respiratório, né? Ventilatório. Então, esse bebê, ele quase faleceu várias vezes, porque ele era um bebê muito frágil. A gente conseguia ver as ramificações capilares dele, das veias, de tão prematuro que ele era, de uma pele tão sensível. E esse bebê ficou muitos meses em ventilação. Ele foi crescendo, ganhando peso, teve algumas paradas respiratórias, a gente precisou reanimar. E aí a história mais marcante é que ele alcançou o peso ideal, acima de 2 quilos, ele já estava desenvolvendo bem e ele foi para o bercinho, que é o momento em que a mãe consegue levar as roupas do bebê, em que ela nunca pôde usar, porque dentro da incubadora o bebê fica só de fralda. Então essa mãe levou as roupinhas e, muito comovida, ela falou que ela já tinha perdido uma bebê anteriormente, que a bebê também nasceu prematura e chegou o momento de ir para o bercinho. E quando ela chegou no hospital com as roupas da bebê, ela soube que a bebê tinha falecido. Teve uma broncoaspiração, né, que é quando foi tomar o leite entrou errado, foi pro pulmão, e aí a bebê entrou em óbito. E aí ela foi com muito medo, muito receosa de acontecer novamente, de levar a roupa do bebê dela e o bebê ter falecido. E quando ela chegou lá, o bebê estava bem, estava no bercinho, só esperando a roupinha dele, ela vestiu e foi tudo ótimo, foi muito emocionante. Era uma mãe que sempre cobrava muito da equipe, porque ela tinha muito medo de perder esse segundo bebê. E hoje ele tá ótimo, ele se chama Miguel, tem autorização para falar sobre ele, porque a mãe super autoriza sempre. E ele tá com 3 anos, tá super esperto. Outro dia ela me enviou um vídeo dele empurrando o fogão de casa, né? Então ele teve retinopatia, então ele precisou fazer cirurgia no olho para corrigir.
E hoje em dia ele tem 3 anos, é uma espoleta, como eu falei, empurrando fogão, pulando, escalando pela casa. E ele tem um estrabismo, né, que é o desvio de um dos olhos, e ele foi diagnosticado com autismo, né? Mas assim, ele tá falando, corre, pula, tem a vida dele com a sociedade, com os amiguinhos da creche. A mãe dele tá super feliz. Então é uma história que me comove muito e eu fico pensando, embora seja ali prematuro, muito pequeno, muito frágil, a gente sempre pensa que pode chegar um momento que essa criança não vai resistir. Vale a pena investir, porque hoje ele está aí com a mãe dele, ela super realizada, a família super feliz, e ele está tendo uma vida saudável, né? Apesar das condições da prematuridade, ele está driblando tudo e está aí vivendo a vida dele, que é o que a fisioterapia espera, né? Dar uma qualidade de vida boa para essas crianças. Então, talvez seja um pouco polêmica, assim. Eu citei alguns cursos, né, que eu fiz, e acho primordial. A gente sempre precisa estudar e se atualizar. Mas existe na fisioterapia pediátrica, como em outros lugares, muita disputa profissional, né? Uma questão de ego, uma questão que foge do foco principal, que é a criança. Então, assim, existe esse desafio profissional, né? Porque hoje tudo é like e seguidores do Instagram, das redes sociais. Mas eu acredito que ainda falta muito em relação à política pública, né? As pessoas, o governo, enfim, não olham essas crianças, né? Não tem uma política sólida para dar assistência para essas crianças. Então, por exemplo, se você procurar no SUS lugares que atendam bebês, né? Teve uma asfixia quando nasceu, ou foi um parto muito difícil, ou é um bebê prematuro. É muito difícil dar seguimento após a UTI. O bebê às vezes sai e não tem esse ambiente de estimulação precoce. E é muito importante que o bebê tenha essa estimulação precoce, porque o cérebro dele está ali, tem a neuroplasticidade, então ele é plástico, ele consegue aprender novas coisas e a parte que foi lesionada, por exemplo, ela pode aprender outra função e recrutar para outro lugar ali que essa criança vai, né, se adaptar. Então falta isso no SUS. Existem lugares como o hospital aqui que eu trabalho, né, pegam esses bebês pós-alta e dão segmento de avaliação, de acompanhamento, orientação familiar, mas muitos lugares não têm. E eu sei que em lugares particulares, de convênios, né, de plano de saúde, não existe atendimento para bebês menores de 2 anos. Então, é uma deficiência muito grave, né, é um desafio muito grande, mas eu espero que a gente consiga mais na frente correr atrás disso e dar atendimento adequado, sem muito ego, focando na criança, né, que é o principal, e dando esse suporte em muitos lugares, porque existem famílias que moram muito remotamente, muito distante, interior, e que não têm esse acesso, que tem uma vida muito difícil para chegar até o local que tem o atendimento adequado. Eu espero que as pessoas que queiram entrem de cabeça, porque assim, eu entrei para fisioterapia infantil, né? Já nessa ideia desde a faculdade. Eu entrei porque com 12 anos eu precisei fazer fisioterapia por uma escoliose que se iniciava ali. E eu admirava tanto, tanto aquela mulher de jaleco, e que ela tirava as minhas dores, e que ela me ajudava muito. E aí eu fui nesse foco, né? Fisioterapeuta infantil. Então, quem deseja, eu espero muito que essa pessoa, né? Que todas as pessoas, que eu espero que sejam muitas, procurem, se dediquem já desde a faculdade, sabe? Tá na graduação ainda, já procura, assim que puder, né? Procura um estágio, procura visitar locais, né? Conversar com profissionais da área. Depois da graduação, procure cursos que sejam realmente efetivos, bons, para que vocês tenham recursos e abram, expandam novas ideias, né? Para aquele atendimento. E se dediquem muito, porque, como eu falei, a infância é uma terra que você pisa o resto da vida, né? Então, a infância é um momento em que você precisa preparar essa criança de forma adequada, gentil, para que ela lá na frente seja um adulto excelente, não só fisicamente, né, motoramente, mas que seja uma pessoa do bem
E a gente precisa, nesse momento, como profissional, como humano, né, que está em contato com esse bebê, com essa criança, dar esses recursos, os melhores recursos possíveis. Então é isso, se dediquem e vocês jamais se arrependerão de estarem na neonatologia ou na pediatria, porque cada sorriso, cada conquista dos bebês e a família satisfeita é algo que não tem nem como descrever, assim, é uma felicidade imensa e eu sou grata por estar aqui. Eu espero que quem se dedique a esse caminho também lá na frente seja grato e esteja plenamente feliz com a escolha.